A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que é aqui do Recife, você da região metropolitana, você da Zona da Mata, Norte e Sul, você do Agreste, aqui do sertão do estado de Pernambuco, a você de outros estados, quem sabe de outros países, outros continentes, mas acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós. Obrigado por suas orações, obrigado por sua audiência, obrigado pelas mensagens, de elogios que servem de incentivo, de motivação, mas agradeço também sua crítica, sua sugestão, sua opinião. E como sempre dizemos, a sua opinião é muito importante para nós. Caso você queira enviar uma mensagem, uma pergunta, uma crítica, opinião, sugestão, ou mesmo a sua dúvida, você pode enviar para o 994661010. Se você é um telespectador assíduo do nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre o ministério profético no Novo Testamento. Nós já estudamos dezenas de profecias lá nos evangelhos, profecias proferidas por seres angelicais, proferidas pelo Senhor Jesus. Estudamos as profecias no livro dos Atos, nas epístolas, diversas profecias que estão registradas nas epístolas, e nos últimos programas nós estamos estudando sobre algumas profecias no livro do Apocalipse. No programa anterior nós demos início a esse tema, as 7 promessas de Jesus aos vencedores, Claro que essa é uma imagem meramente ilustrativa, mas nós falamos de ao menos 4 promessas. Vamos relembrar o que vimos? Primeira promessa, Jesus disse assim: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E nós falamos que comer do fruto da árvore da vida fala de eternidade, fala de imortalidade. A segunda promessa, Jesus disse: ao que vencer não receberá o dano da segunda morte, ou seja, ainda que venha experimentar a morte física, não experimentará a morte eterna, que é a condenação eterna. Também vimos na terceira promessa, que é uma promessa tríplice. Jesus disse assim: ao que vencer, primeiro, darei eu a comer do maná escondido, ou seja, há um banquete, há um manjar, há um maná celestial reservado para nós. Segundo, Jesus disse: dar-lhe-ei uma pedra branca, ou seja, essa pedra branca fala de absolvição, fala de livramento, fala de liberdade, e também Jesus disse que nessa pedra tem um novo nome. Nós dissemos aqui que esse novo nome fala de uma nova vida que nós teremos do céu. E finalmente estudamos a quarta promessa, onde Jesus disse que daria poder sobre as nações. Nós lemos vários textos bíblicos que nos mostram que nós reinaremos com Cristo durante 1000 anos. Jesus disse assim: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações e dar-lhe-ei a estrela da manhã, que é a promessa que receberemos o próprio Cristo. Vamos dar continuidade a este tema maravilhoso, Mas antes de darmos continuidade, eu gostaria de lembrar, que se você deseja maiores informações acerca das 7 cartas enviadas às igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, lá no YouTube nós temos os programas que nós gravamos do livro do Apocalipse. Nós comentamos o Apocalipse versículo por versículo, e cada uma dessas cartas nós dedicamos ao menos 3 ou 4 programas para estudarmos essas cartas. Nesta semana estamos estudando apenas as promessas feitas por Jesus aos vencedores. Não é o nosso objetivo nesse momento estudarmos as cartas em si. Mas se você deseja conhecer mais detalhadamente essas cartas, você vai lá no YouTube, que esses programas estão já disponíveis. Vamos estudar a quinta promessa. Jesus disse que
Os vencedores iriam receber vestes brancas e não só isso, o nome no livro da vida. Jesus disse assim: o que vencer será vestido de vestes brancas. Olha que privilégio. Para a igreja de Sardes, né, existe também essa tríplice promessa, posso dizer assim. Primeira promessa que Jesus fez é que os vencedores andarão de vestes brancas. E todos nós sabemos disso. A cor branca fala de pureza, fala de santidade. Vestir-se de vestes brancas fala de uma santidade no sentido pleno. A santidade que só alcançaremos no porvir. Essa é a realidade. É claro que é uma exigência do povo de Deus, desde os tempos do Antigo Testamento, né? Para que o povo de Deus viva em santidade, separado do mundo, separado do pecado, mas essa é a verdade. O apóstolo João disse que se nós dissermos que não temos pecados, nós somos mentirosos, nós enganamos a nós mesmos. A santificação, ela ocorre em 3 estágios ou 3 etapas diferentes. A primeira etapa, o primeiro estágio, é o que nós chamamos de santificação posicional. É aquela que ocorre de forma imediata, na ocasião, no ato da conversão, onde o pecador, quando recebe a Jesus como o seu Salvador, ele é limpo, ele é purificado, ele é santificado. Neste sentido, todo aquele que crê em Cristo e o recebe como Salvador, recebe essa santificação imediata, essa santificação instantânea. Mas existe também aquela necessidade de nos mantermos limpos, nos mantermos santos, nos mantermos separados do dia a dia. É o que nós chamamos de santificação progressiva. Cada dia vamos procurando nos limpar mais, não é? Melhorar mais o nosso caminho. Como diz Provérbios 4:18, que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas há um estágio da santificação, da santidade, que nós só alcançaremos no porvir, ou através da morte ou através do arrebatamento. É quando nós estaremos completamente livres, completamente isentos de tentações, de quedas, de falha, de erro. Essa é a verdade. Enquanto estivermos nesse mundo, travamos uma guerra interna, uma guerra dentro de nós. É a luta da carne contra o espírito. É isso que Paulo diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Paulo diz que a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas que coisa maravilhosa, quando nós atravessarmos a ponte para a eternidade ou para a imortalidade, ou através da morte física, ou através do arrebatamento, nós não teremos mais a natureza caída, nós não teremos mais a natureza pecaminosa, nós não teremos mais nenhuma possibilidade de pecado, de falha, de erro, de tentação. Enquanto estamos aqui, estamos lutando contra o diabo, o mundo, a carne, contra a natureza caída, pecaminosa, mas temos essa certeza que quando estivermos no céu, nós estaremos completamente limpos, completamente santificados, completamente purificados. E é por essa razão que os santos são descritos na Bíblia Sagrada vestidos de vestes brancas. Diversos textos bíblicos lá do Apocalipse mostram isso. E se você estiver com a sua Bíblia, nós leremos alguns. Por exemplo, livro do Apocalipse, capítulo 4, versículo 4. Acompanhe a sua Bíblia, veja o que diz o texto. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos
24 anciãos. E como é que estavam esses anciãos? Aí João diz, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Lá no capítulo 6, versículo de número 11, os mártires da grande tribulação também estavam de vestes brancas, diz assim, e a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Lá no capítulo 7, versículo 9 e o versículo 13 também diz, depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas das mãos. O versículo 13 diz, e um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Ainda no Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 a 9, diz assim, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Então eu posso dizer que esta promessa que Jesus fez, o que vencer será vestido de vestes brancas, mas não só isso, Jesus promete também, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Olha que coisa interessante. Nenhum outro livro do mundo recebe tanta importância na Bíblia Sagrada do que o livro da vida. Todos nós devemos anelar, almejar e desejar que o nosso nome esteja escrito neste livro. Ter o nome escrito no livro da vida, eu diria que é o objetivo de todo ser humano. Você lembra que quando os 12 foram enviados de 2 em 2, e Jesus deu-lhes autoridade sobre os demônios, eles voltaram alegres. E eles disseram assim, Senhor, em teu nome até os demônios se sujeitam a nós. Mas Jesus disse assim, alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no céu. Então eu diria que esta é a maior conquista, o maior troféu que o ser humano pode alcançar, obter, é ter o nome escrito no livro da vida. E quando Jesus disse que não iria arriscar, porque era possível riscar sim. Inclusive, lendo a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber isso. Que Davi, ele tinha esperança de que o nome dos ímpios fossem apagados do livro da vida. Isso está no livro dos Salmos. Se você está com a sua Bíblia, veja, por favor, o Salmo de número 69, os versos 27 e 28, ele diz assim, acrescenta iniquidade à iniquidade deles e não entrem na tua justiça. Sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos com os justos. Isso é a oração de Davi, que assim o Senhor fizesse com os ímpios. Riscassem, sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos com os justos. E eu posso dizer isso, que no dia do juízo serão salvos aqueles que estiverem os seus nomes inscritos no livro da vida. Lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 1, olha que coisa interessante. Daniel capítulo 12, versículo 1, diz assim, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Olha que coisa interessante. Quem é que será salvo? Aquele cujo nome estiver escrito no livro. Também estão escritos no livro os nomes dos cooperadores, dos obreiros, daqueles que cooperam na obra de Deus. Paulo deixa isso bem claro lá na carta aos Filipenses, capítulo de número 4
versículo 3, ele diz assim: e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Glória a Deus. Olha que coisa maravilhosa é ter o nome escrito ou inscrito no livro da vida. Aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida, infelizmente, será lançado no lago de fogo no dia do juízo. E não é o professor Givanildo que está dizendo essa verdade. O professor Givanildo está apenas lembrando aquilo que está na Bíblia. E eu vou dizer mais uma vez: aqueles cujos nomes não estiverem inscritos no livro da vida, na ocasião do juízo final, serão lançados no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Posso dizer então que somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro é que vão entrar na Nova Jerusalém. Capítulo 21, versículo de número 27 do livro do Apocalipse, diz assim, falando acerca da Nova Jerusalém: não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, este é o nosso anelo, nosso objetivo maior, é ter o nome escrito no livro da vida. E como nós já dissemos em outros programas, não sabemos dizer ao certo como é esse livro da vida, se ele é literal, se ele é figurado, porque Deus é onisciente, Deus conhece todas as coisas, Ele já sabe o nome dos salvos. Não será necessário procurar, claro, não será necessário procurar lá, será que o nome dele está aqui, será que o nome dela está aqui? Não é assim, porque Deus é onisciente. Mas eu posso dizer que isso é uma linguagem para que nós possamos compreender. Você sabe disso, né? Que as pessoas, por exemplo, que fazem o Enem, as pessoas, por exemplo, que fazem concurso, qual é o desejo delas? Qual é o desejo dessas pessoas? Que o seu nome esteja na lista dos aprovados. E às vezes é aquele momento de expectativa, quando vai conferir, quando vai consultar para ver se o seu nome, qual é a colocação dele lá no Enem, ou lá naquele concurso. E que alegria, quanto salto, quanto pulo, quanto alegria, quando o nome está na lista dos aprovados, choro, lágrimas, né? Assim, abraços, os parabéns da família. Mas eu quero dizer algo com muita convicção no meu coração, de que não adianta ter os nomes escritos nos concursos, nas faculdades, nos Enems da vida, se o nome não estiver escrito no livro da vida. Esse é o desejo de Deus, que o seu nome esteja lá no livro da vida, para que você não seja lançado lá no lago de fogo, para que você não obtenha a condenação eterna. Então Jesus faz essa promessa: o que vencer primeiro será vestido de vestes brancas, pureza, santidade, e o que mais? De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Não, eu não vou riscar. E o que mais, Senhor? Ele diz: e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Olha que coisa maravilhosa. Essa promessa nos faz lembrar o que Jesus disse aos discípulos. Está em Mateus capítulo 10 e o versículo de número 32. Se você estiver com a sua Bíblia, confira. Mateus capítulo 10, versículo 32, diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E essa expressão aqui, confessar, significa testificar. Significa dizer que pertence a mim, ou seja, aqueles que confessarem a Cristo, aqueles que não se envergonharem do nome de Cristo, aqueles que não se envergonharem do Evangelho,
além de serem vestidos de vestes brancas, além de terem os seus nomes confirmados, escritos no livro da vida, serão no futuro confessados por Cristo diante do Pai e diante dos anjos. Infelizmente, não é? Eu digo isso com tristeza, com pesar no coração, que tem pessoas que têm vergonha de dizer que é cristão, que é evangélico, que pertence a uma igreja evangélica. Permita dizer isso. Mas às vezes os pais estão lá no círculo de oração, no culto de oração na igreja. Por exemplo, no dia da prova do Enem, nas escolas dominicais há um desfalque, porque muitos jovens vão fazer o Enem e muitos pais vão levá-los para fazer as provas do Enem, e às vezes acontece isso, há um desfalque da escola, e naquele dia nós fazemos oração, Senhor, abençoa aqueles jovens que estão fazendo o Enem. O que acontece muitas vezes? Às vezes os jovens passam, são aprovados, e quando chega lá na faculdade, no curso que orou, que pediu a Deus, fica com vergonha de dizer que é cristão, de dizer que é evangélico. Nós não devemos ter vergonha nem medo de dizer que somos cristãos, nem medo e nem vergonha de dizermos que somos evangélicos, sim, e devemos dizer isso com muito orgulho, no bom sentido do termo, né? Orgulho aqui no bom sentido do termo, com muito orgulho, com muita alegria, porque nós somos crentes, nós somos salvos, nós cremos em Cristo, nós recebemos Jesus como nosso Salvador pessoal. Então Jesus disse, né, que os vencedores, Jesus disse assim, eu vou confessá-los diante de meu Pai. Vamos à sexta promessa do Apocalipse. A sexta promessa, Jesus prometeu que aqueles que vencerem, os vencedores, Jesus diz, eu farei coluna no templo de Deus. Ele diz assim, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Olha que coisa interessante. Jesus disse assim, eu farei coluna no templo do meu Deus. E como todos nós sabemos, né? As colunas são aquelas estruturas firmes, fortes, que são usadas como base de sustentação para prédios, casas, edifícios, construções. Colunas fala de firmeza, não é assim? E é claro que quando Jesus disse que faria dos vencedores coluna no templo de Deus, claro, você entende isso, que ele não está falando no sentido literal, é figurado. Mas, professor, o que significa isso? Qual é o significado de ser coluna no templo? Na verdade, Jesus estava dizendo que os vencedores estarão para sempre na presença de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Aqueles vencedores estariam ali como colunas, que não podem ser removidas, que não podem ser retiradas. Os vencedores estarão para sempre na presença de Deus. Deixa eu ilustrar aqui, para facilitar a sua compreensão. Quando uma cidade é abalada por terremotos, né, ocorrem muitos estragos. Mas observe, geralmente as colunas dos prédios, dos edifícios ficam em pé. Por quê? A técnica de construção, os alicerces dessas colunas são reforçados. Ainda hoje, nas ruínas daquelas cidades, né, daquelas cidades antigas, existem colunas que estão erguidas. Ser coluna no templo de Deus significa estar sempre na presença de Deus. Veja o que Jesus diz. Aí Jesus diz, eu farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá. Olha que coisa interessante. É interessante nós observarmos, né? Inclusive, essa é a promessa da igreja de Filadélfia, a penúltima carta. E os habitantes lá de Filadélfia viviam aterrorizados porque naquela região havia constantes terremotos, atingiam cidades. Muitas vezes os moradores tinham que sair às pressas, sair de suas casas para evitar que as paredes, os tetos caíssem em cima de suas cabeças. Quando o terremoto passava, aí eles retornavam às suas casas para reconstruir o que havia sido destruído pelo terremoto. Então, para os moradores de Filadélfia,
A vida era um constante sair e entrar. Sai de sua casa, entra. Terremoto, sai, depois entra novamente. Era um constante construir e reconstruir, já que eles viviam num clima de insegurança por conta dos terremotos. Então, esta promessa que Cristo fez aos vencedores, que seriam colunas no templo de Deus e que eles nunca mais sairiam, eles compreenderam muito bem. Eles sabiam que Jesus estava dizendo que eu estou aqui na minha casa, vê um terremoto, eu tenho que sair, depois volta, reconstrói novamente. Mas Jesus estava dizendo assim, eu farei coluna no meu Deus, no templo do meu Deus e nunca sairá. E Jesus continua dizendo, né? Aí diz assim, e dele nunca sairá. E o que mais? Diz, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Olha que coisa interessante. Para nós entendermos o significado dessa promessa, nós vamos citar aqui alguns exemplos, que era comum nos tempos bíblicos. Da mesma maneira que o Senhor colocava a sua marca sobre o escravo, para demonstrar que pertencia a ele. Ou, por exemplo, você sabe disso, um boiadeiro, por exemplo, coloca a sua marca nos animais, sim ou não? No seu rebanho. Para quê? Para identificá-lo, para distingui-lo dos outros, para confirmar que aquele animal ou aquele escravo pertence a ele. Jesus coloca o nome de Deus nos vencedores. Para quê, professor? Para testificar, olha, esses pertencem a mim, são meus, me pertencem. Veja o que diz aí, se você estiver com a sua Bíblia, Números capítulo 6, versículo de número 27. Se você estiver com a sua Bíblia, Números capítulo 6, versículo 27. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei, né? Então, da mesma forma, posso dizer assim, que Israel levava a marca de Deus, para que todos soubessem que aquele povo, aquela nação pertencia a Deus. Eu posso dizer que sobre os cristãos fiéis, Jesus também diz assim, que sobre eles poria o nome de Deus. Mas não só isso, Jesus continua dizendo, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus. Olha que coisa maravilhosa. Essa promessa fala do direito à cidadania na Nova Jerusalém, onde os salvos habitarão no futuro por toda a eternidade. Que cidade é essa, professor? A Nova Jerusalém. Olha o que é que o texto diz. O texto explica, a Nova Jerusalém que desce do céu. Não é a Jerusalém terrestre, é a celestial que desce do céu do meu Deus. Olha que coisa interessante. A Nova Jerusalém, que está descrita lá nos 2 últimos capítulos do Apocalipse, é a cidade planejada, arquitetada pelo próprio Deus, reservada para os salvos no futuro. O livro do Apocalipse descreve diversas características dessa cidade, não é? Que o tempo não nos permite, mas eu posso dizer que dentre as muitas benécias e maravilhas dessa cidade, é que essa cidade é santa. Nessa cidade não tem ódio, não tem violência, não tem maldade, não tem corrupção, não entra pecado, não entra nada que contamine. A Nova Jerusalém também possui a glória de Deus, e essa glória, ela identifica a presença de Deus nessa cidade. A Nova Jerusalém não necessita, por exemplo, de luz natural, de luz artificial, é o próprio Cristo que ilumina. A cidade é de ouro, de pedras preciosas, tudo ali refere-se a coisas maravilhosas, belíssimas. É a cidade que está reservada a muitos textos que falam acerca da Nova Jerusalém, né? Principalmente os capítulos 21 e 22 do Apocalipse. Então, Jesus fez essa promessa aos vencedores que o faria coluna no templo de Deus, que nunca iria sair de lá, mas não só isso, que iria escrever sobre ele o nome de Deus, e o nome da cidade, a Nova Jerusalém, e ele disse que desce do céu, e também o meu novo nome. Olha que coisa interessante, observe que Jesus escreverá sobre os vencedores
o nome de Deus, comprovando que eles pertencem a Deus, mas escreverá também o nome da cidade, da Nova Jerusalém, numa comprovação que os vencedores terão parte na Nova Jerusalém, essa cidade celestial, mas Jesus escreverá também o seu novo nome, né? Como está lá no livro do Apocalipse. Se você estiver com sua Bíblia, você pode conferir comigo no capítulo 19, versículo 11 e 12, diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Olha que coisa interessante. O que significa dizer que nós também pertencemos a Cristo, como ele mesmo disse, né? Então, Jesus estava prometendo aos vencedores que estariam para sempre na presença de Deus. Ele promete também que os seus nomes estariam lá na Nova Jerusalém, nunca sairão, não é assim? Farei coluna do templo de Deus e nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e também o nome da cidade do meu Deus e também o meu novo nome. Então isso fala de possessão, que os santos pertencem a Deus, pertencem a Cristo e pertencem à Nova Jerusalém. E para concluir esta série de promessas feitas por Jesus aos vencedores, a sétima promessa está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Jesus diz assim: Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Essa promessa diz respeito ao reino milenial de Cristo, que será implantado aqui na terra e que nós reinaremos com ele, não é? No programa anterior, inclusive, nós já citamos algumas referências, mas eu vou relembrar. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 12, Paulo diz que se com ele sofremos, também com ele reinaremos. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 6, diz que ele nos fez reis e sacerdotes. No capítulo 20, versículo 4, diz que nós reinaremos com ele. Os mártires da grande tribulação irão ressuscitar para reinar com Cristo. Então, quando Jesus diz, ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, significa dizer assim, vai reinar comigo. Aí ele diz assim, assim como eu venci. Olha que coisa interessante. Jesus se intitula também como um vencedor, assim como eu venci. Por qual motivo? Porque Jesus foi até o fim, não recuou, não vacilou, não é? Foi à cruz, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. Por isso ele pode dizer assim, eu venci, eu não recuei, eu não voltei atrás, eu enfrentei a cruz, o escárnio, o sofrimento, e assim como eu venci, eu vou dar aos vencedores o direito de se assentar comigo no trono. Aí ele diz assim, e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, diversos textos da Bíblia nos mostram isso. Onde está Jesus? Jesus está à direita de Deus. Ressuscitou e voltou ao céu, lugar de origem. Por exemplo, Atos capítulo 2, versículo 34, aquele discurso de Pedro no dia de Pentecostes, Pedro diz assim, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Onde Jesus está? Jesus está à direita de Deus. Na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 34, Paulo diz, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus. Então, onde Jesus está? À direita de Deus, sentado no trono, e esta é uma promessa para os vencedores. Aquele que vencer, Jesus disse assim, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci. Aí ele diz assim, ao que vencer, aos vencedores, aqueles que não recuarem,
aqueles que não voltarem atrás, aqueles que permanecerem, perseverarem em me seguir, ele diz, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, vai reinar comigo, lhe darei poder sobre as nações. Aí ele diz, assim como eu venci, eu também venci a tentação, eu venci o tentador, eu fui à cruz, eu cumpri a minha missão, eu não deixei de cumprir aquilo que o Pai determinou. Ele diz, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. São promessas futuras, promessas reservadas para os salvos, que os salvos poderão desfrutar no futuro. E nós não temos dúvida disso, que não são promessas humanas, são promessas de Cristo, e que nós teremos o privilégio, o prazer, a alegria de poder desfrutar de todas essas promessas que estão reservadas para os salvos no futuro.